Hoje é dia de só ligar a câmera e conversar com vocês. Vamos lá? Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão, sou corredor em trilha, em asfalto, gosto de pedalar de gravel e você está no Cascalho.cc, canal onde eu e Paty Fontana falamos desses assuntos, entre outras coisas mais. E nessa série de vídeos diários que eu tenho gravado aí, muitas vezes tentando mostrar a rotina, um pouco dos treinos principalmente, tem diversas ideias já aí engatilhadas para tratar aqui, mas nesse sábado que eu estou gravando esse vídeo, esse final de tarde, eu e a gata Paulina aqui, não é a gata Paulina, apreciando esse visual aqui do final do dia, após dar uma saidinha aí para caminhar pelo bairro, depois um treino de corrida pela manhã, que eu queria ter registrado, mas acabou a bateria. Eu não vou largar o osso assim tão fácil. Saindo nesse sábado 3 de maio para uma corrida, mas uma corrida. Pra vocês verem que eu ainda estou muito longe de algo mais profissional, de uma tentativa de profissionalizar essa questão da geração de conteúdo e tal, porque já foi muito o meu sonho viver disso e tentar tornar isso meio que como uma empresa, e isso não é algo descartado para o futuro, mas que eu acredito muito no crescimento orgânico e principalmente na comunicação sincera, honesta, olhos nos olhos, sem artificialidades, sem hacks de marketing, sem aquela coisa do que o mercado está pedindo, enfim, apenas sendo eu mesmo, como eu sempre fui. Eu acho que nada é mais valioso do que isso. Então hoje eu decidi, durante essa caminhada, eu falei, vou ligar a câmera e vou conversar sobre esses dilemas, que quem me acompanha há mais tempo no canal e quem é aquele seguidor fiel, aquela pessoa que deixa o like como você está fazendo agora, só porque sabe que está vindo coisa legal para ser compartilhada, é basicamente por isso, para ter esse meio de comunicação com vocês e também pela questão de que a prática leva, não vou dizer a perfeição, mas leva a uma melhor, a um melhor conteúdo, a uma melhor entrega para vocês, né? Então, vamos lá falar. Eu comecei essa série de vídeos aí nos últimos dias, mostrando já uma frustração tremenda que eu tive com um treino de corrida que rolou na terça-feira, num dos últimos dias aí do mês de abril, e que me deixou bastante chateada, porque estava todo dolorido, como eu já mencionei, voltando de algumas lesões, adutor incomodando, o glúteo também incomodou depois de uma queda que eu sofri correndo. Também muito por conta de expectativas que a gente cria, muitas vezes vivendo uma vida que não é exatamente aquela que a gente quer viver. Acho que todo mundo passa muito por isso, né? E eu acho que nessa série aí de vídeos que estão por vir aí, que eu espero continuar gravando diariamente para compartilhar com vocês, vídeos sem muita edição, mas também vídeos sem ser muito longo também, para não tomar o tempo de vocês, chega a ser essa constatação, né, de que nem tudo na vida é como a gente quer. Eu gostaria de estar correndo mais, gostaria de estar correndo mais rápido, gostaria de estar conciliando melhor as minhas atividades profissionais com as minhas atividades esportivas, com as familiares, com a minha vida financeira, que também por vezes é caótica, né, gata Paulina? E Paulina, que recentemente voltou aí do veterinário, esteve, né, um pequeno entreveiro aí, mas está tudo bem agora, né, filha? E que vai vazar agora por causa dessa falação, né? Enfim. Nesse sábado aqui em casa, sozinho hoje, Paty Fontana viajou, foi viver a vida que ela gosta de viver, escalando, e a gente tem um entendimento muito bom, muito bonito, uma vida de casal muito positiva, muito alegre, muito amorosa, né? Onde respeitamos um ao outro nessas individualidades. Eu não gosto de escalar, e eu acho também que ela tem que ter o tempo dela com os amigos dela, assim como eu tenho com os meus, principalmente a galera que eu tenho pedalado recentemente, que tem feito parte muito importante do meu relacionamento social.
depois um período um pouco mais ermitão, né, mais isolado, né, com o meu afastamento de equipes de corrida, de assessorias, etc., foco mais no trabalho e tal, e hoje como o trabalho ele já está muito mais bem encaixado, sinto falta desse encaixe na corrida, mas as coisas começam a fluir, né? Hoje consegui correr surpreendentemente 10 quilômetros num ritmo tranquilo, num ritmo que me fez feliz, que me agradou bastante. E aí depois aqui em casa posso preparar o meu almoço com os gatos aí, dar uma descansadinha de tarde. Assisti um vídeo muito interessante que talvez a galera da bike já tenha conhecimento de um canal polêmico, né? Também que é o Duas Rodas, né? Onde ele tem um forte posicionamento contra marcas e a favor do ciclista e do ciclismo como um todo, né? E me provocou bastante reflexão esse vídeo, por isso que eu decidi sair para caminhar, para absorver isso aí nesse final de tarde. Dessa questão das competições, do quanto a gente precisa dessa validação da competição, né? Que você só é um ciclista de verdade se você vai para uma prova, você vai competir, de preferência nas provas mais importantes, né? Eu não vou mencionar nome nenhum de prova, até porque eu estou falando, né, mencionando isso do canal, onde ele trata praticamente apenas do ciclismo, né? Só do ciclismo, do mountain bike mais especificamente, e dessa busca incessante por upgrades, por produtos, por últimas tecnologias e tal, e agora ele está nessa pegada das competições, que é bem diferente de meter o pau ou de falar mal, sabe? Mas apenas levantar uma reflexão. E é uma reflexão que eu carrego comigo há muito tempo. Desde que eu sofri minha lesão do ligamento cruzado anterior no final de 2013, ou seja, são quase 12 anos já disso aí, e que me levou a praticamente abandonar as competições no nível que eu costumava ter naquela época. Não era nada impressionante, assim, mas apenas para contextualizar de que eu já estou há muito tempo praticando o esporte da corrida em trilha, praticando o ciclismo mais tempo ainda, desde os anos 90. Minha primeira prova de corrida foi nos anos 90, eu já pedalava, eu fiz um duatlon em 1996, sabe? Então, eu tenho digamos, esse histórico, e longe disso querer ser uma carteirada dizendo que eu sou experiente, que eu sou rodado, por assim dizer, não. Apenas para dizer que eu já vivi muita coisa, já vi muito a transformação, que assim como o mundo como um todo se transformou muito, em 1996 nós estávamos apenas engatinhando no acesso a conexão de internet, né? Era a internet de escada, você não tinha aplicativos de mensagem ainda, depois veio ICQ, MSN, Orkut, aquela coisa toda. Pô, vivi tudo isso, e dentro da corrida, dentro do ciclismo, óbvio que as coisas acompanharam, evoluíram e mudaram tecnologicamente, e também as pessoas mudaram nisso, são outras gerações, né? É uma outra geração hoje que está chegando, um outro mundo. Tem até o meme de que, né, pô, tá todo mundo correndo, né? Realmente você vai nos parques e tá todo mundo correndo, né? Os parques estão cheios, difíceis de correr, como até já mencionei em vídeo recente aqui. Isso me leva a esse questionamento da validade hoje, para mim, de participar em competições. Eu tenho os 3 convites para participar de provas esse ano, de 3 organizadores que me são muito caros, que eu gosto demais, que eu valorizo demais o trabalho deles, mas que eu ainda, apesar de já estar inscrito nessas provas, independente da distância que eu vá fazer, porque eu não tenho treinado com a consistência que eu gostaria, mas me leva a crer que o quanto eu posso contribuir para um esporte mais justo, mais correto, mais ético, né? Porque a gente está vivendo também uma epidemia de amadores se utilizando de métodos antiéticos, né? Porra, não é legal, né? E eu, como sou uma pessoa que não tem pretensões nem ambições esportivas em termos de performance, de me comparar com outros atletas, mas sim, principalmente de desfrutar o que o esporte me proporciona, tanto o ciclismo em cascalho,
que eu gosto muito de pedalar, no asfalto, no cascalho, até mesmo umas trilhazinhas de leve. E também na corrida em trilha, no trail running, nas provas de montanha, será que eu já não vivi o suficiente isso? Será que eu já não contribuí o suficiente isso dentro das provas? Naquela época, modéstia à parte, está sendo bem modesto, naquele período lá entre 2007 e 2013, onde eu escrevia semanalmente no meu blog, onde eu escrevia para revistas, onde, sabe, era entrevistado, onde eu tive a oportunidade de falar sobre esse esporte, principalmente a corrida em trilha, numa época onde as coisas eram diferentes do que é hoje, numa época onde não havia tanta artificialidade, não havia tanta necessidade de validação e aceitação, não havia fotos montadas, vídeos montados, sabe? Essa figuração toda, onde não havia pessoas pedalando ao seu lado, dentro de uma corrida de rua e filmando você correndo, sabe, e atrapalhando outros atletas que estão ali para se divertir, que não querem ver aquilo, não querem participar daquilo. Ou seja, o esporte da maneira como ele está hoje, essa necessidade de validação externa é uma coisa que hoje me incomoda e que acho que me tira muito da motivação de participar de provas, sabe? Então, eu ainda não tive a oportunidade de conversar, muito provavelmente eu não vou ter a oportunidade de conversar pessoalmente com esses organizadores de prova que eu mencionei, né, para explicar esse meu ponto. Como eu disse, não tenho nada contra a realização de provas. Eu acho legal as pessoas se desafiarem, quererem superar até o colega dentro de uma competição, desde que seja da nossa maneira justa, ética, correta, dentro das regras e das normas, né? Mas acho que para mim está ficando cada vez mais complicado eu aceitar viver nesse mundo. E esse é um dos grandes dilemas vulcânicos que eu vivo hoje em dia, sabe? Que eu tenho muita convicção de que a maior parte dessas lesões que me acompanham aqui nos últimos tempos vem dessa necessidade de me comparar, de tentar, não apenas com os colegas de atividade, mas principalmente comigo, com o George Volpão do passado, aquele cara que corria rápido, aquele cara que pegava pódio, aquele cara que tinha uma relevância que é, na verdade, falsa, porque, afinal de contas, o que é o ciclismo em cascalho? O que é a corrida em trilha dentro de um universo de 200 milhões de brasileiros? Você entende? Sabe? A gente tem uma prova de corrida em trilha no Brasil e tem transmissão ao vivo, de repente, e essa prova vai ter ali 1.000 espectadores ao vivo, em todo o Brasil. Isso é um universo muito pequeno, sabe? Eu acho que existem pessoas muito melhor adaptadas a continuar a fazer com que o esporte evolua, cresça, seja um esporte mais saudável, mais ético, mais correto, do que eu estando lá e fazendo parte disso. Eu acho que eu não me sinto muito verdadeiro, sabe? Então, isso não significa que eu não vou correr essas provas, que eu não vou participar. Significa apenas que eu não sei que eu tenho esses pensamentos, tá? Então, era isso mais ou menos que eu gostaria de falar, de que aqui dentro rola uma grande confusão mental e algumas pessoas são assim, elas questionam o tempo todo, outras pessoas elas nem pensam, elas só vão no flow, sabe? Ou outras pessoas elas só seguem a manada, então se aquilo é legal de fazer, ela faz, se o coleguinha faz, eu também quero fazer, e vivem assim, ok, tá tudo certo. Outras pessoas elas são mais questionadoras, elas se incomodam com algumas coisas que não incomodariam as outras. Eu sou uma dessas pessoas. Então, nesse sábado, nesse final de tarde, já acabou de anoitecer, foi um pôr do sol rápido aqui, sentei para gravar, estava dia ainda. O que eu tenho para dizer é muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter ficado até o final desse vídeo, e que esses dilemas continuarão. Eu tenho certeza que vocês também devem ter o de vocês. Eu gostaria de saber, se você chegou até o final aqui, o que você pensa disso tudo, sobre como que está esse cenário das competições, tanto no ciclismo quanto no trail, porque eu acho que eu estou um pouquinho perdido e eu não tenho vergonha nenhuma em me mostrar vulnerável nesses momentos. Afinal de contas, esse sou eu, autêntico. Não tem maquiagem,
não tem grito de guerra, não tem, sabe, falcatrua, é vida real mesmo. No máximo que tem é uma luz artificial ali, um microfone aqui e uma câmera aqui para conversar com vocês e deixar isso registrado por toda a eternidade, enquanto os servidores do YouTube aceitarem os meus vídeos, tá bom? Valeu, mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.